Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje justamente para falar sobre mecânica da bicicleta, principalmente sobre sustentação e a pedalada. E esse assunto surgiu num primeiro momento porque eu estava voltando para casa de bicicleta e vi um ciclista, na verdade um entregador do iFood, que estava pedalando mais ou menos assim. O vídeo está aqui do lado, mas a gente vai ver que ele estava posicionado com o calcanhar, pés e joelhos apontando para fora, um tronco que balançava de um lado para o outro enquanto ele pedalava e mantinha bastante oscilação. E aí as primeiras coisas que a gente precisa entender é que a pedalada em si é uma forma de deslocamento, então andar de bicicleta é um deslocamento que se faz usando a bicicleta. E ele se dá basicamente por meio da tração do pneu da bicicleta na faixa, no asfalto, onde a gente estiver pedalando. O único detalhe é que para gerar tração a gente precisa, por meio da movimentação dos membros inferiores, gerar uma tração do pedal empurrando ele para baixo para gerar catraca, coroa e assim tracionar o pneu da bicicleta, gerando o deslocamento à frente que a gente tanto precisa. O detalhe é que toda ação que a gente faz depende de dois aspectos importantes, então toda tarefa sempre vai exigir isso, que é sustentação e ação propriamente dita. Quando a gente está falando na bike sobre sustentação, essa sustentação se dá sentado, com o apoio dos braços, das mãos no caso, sobre o guidão, e aí justamente com um pouquinho de apoio lá nos pés sobre o próprio pedal. E aí a ação se dá por meio da propulsão dos membros inferiores. Então, se é uma ação propulsiva que envolve quadril, joelho e tornozelo, a gente tem que levar em conta uma série de coisas, inclusive o alinhamento, distribuição de carga, e para a postura é a mesma coisa. Vamos começar falando primeiro da postura e depois a gente fala da ação propriamente dita. Como o movimento ele se dá sentado, né? A sustentação depende basicamente de empurrar as superfícies de apoio e ganhar um pouquinho da ação da gravidade. Então, nada de pedalar relaxado aqui, certo? Com o tronco muito curvado. Um outro detalhe importante dessa sustentação é que eu posso distribuir a carga de maneira diferente dependendo do modelo de cada bike e principalmente do posicionamento de banco em relação ao guidão. Então, nesse caso aqui eu estou um pouco mais vertical, mas assim que a gente começar a falar dos membros inferiores, a gente vai ver que essa é uma posição que não é muito favorável para mim, justamente porque eu fico com um ciclo de passada, de pedalada aqui, que mantém um grau grande de flexão, tanto lá embaixo no momento final da propulsão, quanto aqui em cima. Olha o grau de flexão que eu mantenho, o que dificulta e aumenta o esforço que eu tenho que fazer para gerar essa tração e essa pressão do pedal para baixo. Então, a primeira coisa que eu vou precisar aqui de ajuste relacionado ao alinhamento geral, no meu caso, é subir um pouquinho esse banco até que eu consiga fazer uma pedalada em que eu esteja praticamente todo estendido na fase final da minha propulsão, na fase final da pedalada lá embaixo. Agora sim eu estou numa posição um pouco mais alta e olhem como o meu posicionamento em relação a esse guidão aqui já muda um pouco e eu deito um pouquinho mais sobre ele. Então, em posições mais verticais, a primeira coisa que eu tenho é uma distribuição um pouco maior da minha carga sobre o selim, né? E conforme eu vou me deslocando um pouquinho mais para frente, então saio daquela bicicleta mais antigona, que era mais vertical, e vou indo para umas posições um pouco mais esportivas de bicicleta de ataque, eu tendo a jogar um pouquinho mais de carga para a posição das mãos nos membros superiores apoiados lá no guidão, certo? E aí, independente de qual é a situação, se eu estou com mais ou menos peso na mão, mais ou menos peso no selim, em todas elas eu devo empurrar e afastar, jogando um pouquinho de força para cima, certo? E aí, a mesma coisa se sustenta até se eu escolher permanecer numa posição bem de ataque mesmo. Então não adianta ficar aqui, porque
isso vai aumentar a curvatura lá da minha coluna, vai aumentar um pouquinho a sobrecarga para alguns pontos e eu preciso garantir uma posição de sustentação. Então, regra número 1, apoiou, empurra. Empurra mãos contra o guidão, empurra o bumbum contra o selim e se sustenta alto. Seja nessa posição, seja nessa posição. Nada de ficar aqui, largadinho, e nada de ficar aqui também largadinho. Isso não é bom nem para os ombros, nem para o pescoço e também para a coluna como um todo. Agora que a gente entendeu a posição de sustentação, vamos falar mais dessa posição de retornar o olho lá para frente para poder acompanhar o sentido do deslocamento que eu tenho que fazer. Agora, nessa posição é muito fácil, eu já estou praticamente voltado para frente, eu mantenho o olhar no horizonte. Só que se eu estou numa posição um pouco mais de ataque aqui embaixo, o que vai acontecer é que a maioria das pessoas tende a retornar tudo com extensão da cervical, o que tende a sobrecarregar muito essa região e depois de longos períodos pedalando pode dar algum desconforto. Então a primeira dica que eu vou dar nesse sentido é sustenta e a correção deve ser simplesmente pelo olhar e a cervical ajuda só com o necessário. Olha a diferença disso, eu estou olhando lá para frente, para isso aqui. O outro aspecto importante da pedalada é justamente a propulsão. Então a gente já falou de sustentação, a partir daqui basta empurrar o pedal para baixo com frequência e com força para gerar a tração desse pedal. Isso é uma tarefa que envolve quadril, joelho e tornozelos, os três trabalhando juntos desse ponto alto, gerando essa pressão no pedal para baixo. Então, glúteo, quadríceps e panturrilha ajudam nessa tarefa, ativando junto em uma única sinergia, de um lado e do outro, de um lado e do outro. Algumas pessoas também pedalam com clipe, né? Então com o pé fixo no pedal. Se a gente já identificou que é o pé que faz essa propulsão, no geral a gente precisa que o antepé, que é essa parte anterior do pé, toque no pedal para poder gerar propulsão. Com isso eu vou ter tanto tornozelo, quanto joelho, quanto quadril propulsionando. Se eu jogo o calcanhar lá para frente, assim como aquele rapaz do iFood estava fazendo, eu não consigo ativar essa pontinha do pé e ela tende a escorregar e escapar do pedal. O que vai acontecer justamente é que eu tiro a ação da panturrilha, do tríceps sural, nessa propulsão e sobra mais carga para joelho e para quadril. Então é como se você fosse no bar com dois amigos, um deles sai na hora de pagar a conta e sobra tudo para você e seu outro amigo. Então vamos dividir a conta por igual. Tornozelo, joelho e quadril participando dessa propulsão. Uma vez que a gente já entendeu isso, se eu estou com clipe ou sem clipe, a função essencial tem que ser de empurrar. Por mais que eu tenha a possibilidade de, estando com o pé fixo, puxar o pedal para cima, esse não é um movimento de preferência, porque a gente vai exigir músculos que flexionam, tanto quadril, quanto joelho, quanto tornozelo, e isso tende a aumentar a sobrecarga para eles, que são músculos um pouco mais de posicionamento, eles não são tão potentes e não tem que gerar tanta pressão assim. Então isso é comum de gerar alguns desconfortos, principalmente na região inguinal, essa região anterior do quadril e da virilha, ou até cansaço um pouco mais nessa região de tibial anterior. Já que esse movimento de propulsão que a gente está mostrando é basicamente no plano sagital, ou seja, movimento limpo e para baixo, algumas pessoas têm o costume de pedalar com os joelhos para dentro ou até mesmo com os joelhos para fora. Inclusive, esse joelho para fora sendo uma tentativa de corrigir o joelho para dentro em alguns momentos. E tem um mito bem comum de que, no geral, esse joelho para dentro aqui vai gerar uma melhor aerodinâmica, o que até certo ponto a gente tem que pensar o quanto é vantajoso isso, porque tende a aumentar a carga aqui em valgo para o joelho e distribuir mal a carga para todo esse segmento, tracionando um pouquinho mais a pata de ganso, por exemplo, aumentando a sobrecarga compressiva da patela contra o fêmur, podendo gerar aí alguns sintomas, alguma dor, algum desconforto. Então, na essência, vamos só retomar os pontos. Sustentação, empurra selim para baixo, guidão para baixo, sustenta alto e firme, sempre mantendo o alinhamento ao longo do corpo como um todo.
Mantenha a posição do banco a ponto de favorecer a extensão completa do membro inferior e no restante é manter o foco da pontinha do pé, empurrar o pedal para baixo, sempre de maneira cíclica e contínua, de preferência com uma frequência de pedalada alta aqui. O resto você vai ajustando a carga de acordo com as marchas da sua bicicleta, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, faça com que você tenha bons treinos e bons passeios aí de bicicleta, com o mínimo de sobrecarga, com a maior eficiência e sem se preocupar com lesão.